Graças a Deus novamente, meus irmãos, nós vamos logo então voltarmos para o texto da Palavra de Deus. Nessa noite, você está aí munido do seu boletim, da sua caneta, do seu lápis e principalmente do seu exemplar das Escrituras, quer seja de celulose, de papel, quer seja virtual, né? Não importa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo seguinte, aquele que nós lemos no início do nosso culto, que foi o 138, e agora você vai abrir no 139. Salmo 139. Esta noite nós vamos meditar sobre o seguinte tema: transformados pela grandiosidade do Deus presente. Transformados pela grandiosidade do Deus presente. O Salmo 139, meus irmãos, começa uma sequência de 3, ou termina uma sequência de 3, do 137, 138, 139, onde Davi destaca a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, o domínio, o controle de Deus sobre aquilo que acontece nas nossas vidas. E o Salmo 139 é muito conhecido. Quando eu era mais novo, foi transformado em uma música que quando nós íamos cantar nas igrejas, com o grupo ao qual pertencia, não podia faltar, era impressionante. Não era de nossa autoria, é uma música muito conhecida na época de um grupo de louvor. Porque é o salmo que retrata uma oração, um pedido íntimo da participação de Deus na nossa vida. Isso vai ocorrer, meus irmãos, no Salmo, em uma divisão natural que ele possui, onde nós vamos ver 2 fatos e 3 conclusões que Davi nos leva no Salmo 139. Transformados pela grandiosidade do Deus presente. É um salmo um pouco longo, então nós vamos lê-lo aos poucos, à medida que vamos caminhando na nossa exposição. Amém? Todos com a sua Bíblia aberta? Ok. Então o salmista, meus irmãos, começa dizendo o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Primeiro fato, meus irmãos, que o salmista destaca para nós é que Deus está presente em cada particularidade do nosso ser. Deus está presente em cada particularidade do nosso ser. Ele começa, meus irmãos, fazendo uma declaração que Deus o sonda, Ele o examina. A ideia aqui, meus irmãos, é alguém que não apenas vai no profundo, mas vai no microscópico, vai no detalhe de cada partícula daquilo que está sendo sondado, daquilo que está sendo analisado, daquilo que está sendo examinado. Nada fica oculto, porque, meus irmãos, a ciência tem progredido cada vez mais em perscrutar as coisas mais mínimas, na verdade. Primeiro descobriram o átomo, depois viram que na verdade tem elementos menores do que ele, depois viram que tinha elementos menores do que o elétron, e assim foi. E eu não sei se ele consegue chegar até mais do que isso, a ciência, mas cada vez ele vai descobrindo que é possível ver coisas que não se via antes. Há muitos anos atrás você nem o raio-x tinha. Depois surge o raio-x, você tem depois a tomografia, você depois tem maneiras de ver partes do corpo humano que você não conseguia examinar antes. Uma doença que você não conseguia detectar há 30 anos, hoje você consegue com um simples exame. Ora, pegue esta noção, coloque a milionésima potência, e é isso que o nosso Deus consegue enxergar em nós. Ele nos sonda e, portanto,
Ele nos conhece. Eu não sei nada daquilo que você está pensando agora. Eu não sei nada daquilo que você está imaginando agora. Eu não sei se você está aqui ou se você está, como dizia a minha avó, pensando na morte da bezerra. Corpo presente e a mente ausente. Mas o texto nos fala, meus irmãos, que Deus conhece tudo que está acontecendo conosco nesse exato momento e em qualquer outro da nossa vida, qualquer particularidade do nosso ser. E para explicar o versículo 1, no versículo 2 em diante ele começa a dizer: Senhor, tu sabes quando me sento, quando me levanto. Ele começa com contraste. Senhor, o Senhor vê meus pensamentos de longe. Irmãos, nós não conseguimos ver o pensamento um do outro nem de perto, mas de longe o nosso Deus consegue saber exatamente aquilo que estamos pensando. No versículo 3, outro contraste: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Eu fiquei pensando sobre essa parte do versículo 3, meus irmãos. Eu não acho que o salmista esteja falando sobre bater o ponto lá no emprego e ir para casa dormir. Eu creio, meus irmãos, que ele está falando sobre aquele que faz por si e aquele que descansa em Deus. Aquele que é agitado, aquele que corre atrás, aquele que ora, mas não consegue descansar, em contraste com aquele que descansa no Senhor. E aí ele termina no versículo 3: todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Quando eu estava no seminário, meus irmãos, de vez em quando eu me pegava com o seguinte pensamento: em uma rodoviária em algum lugar no interior de São Paulo, Campinas, Indaiatuba e outros lugares que eu nem mais lembro mais o nome, e eu olhava para um lado, olhava para o outro, e ninguém me conhecia, ninguém sabia que eu estava ali. Eu podia fazer algo muito bom ou algo muito ruim, e ninguém que eu conhecesse, nenhum ser humano, saberia que assim eu teria agido. Eu estava, por assim dizer, anônimo e completamente por conta própria, a não ser por Deus. Ele conhece e conhecia cada um dos nossos caminhos. Ele sabe, meu irmão, aquilo que você faz ou pensa, ou faz no seu quarto, no seu leito de dormir. Ele sabe aquilo que você faz quando você está sozinho em casa, quando está sozinho na frente do computador, quando está sozinho no trabalho, quando está sozinho dentro do seu carro, ou quando você está, como eu mencionei no exemplo, viajando em um lugar estranho. É tão interessante, meus irmãos, que às vezes nós esquecemos da noção de que, apesar de não termos nenhum par de olhos humano e conhecido nos olhando, o nosso Deus está sempre conosco em cada momento da nossa vida. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Ou seja, o nosso padrão de fidelidade não é quem está nos olhando, mas é a presença do nosso Deus constantemente na nossa vida. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Você já quis comer alguma palavra que você falou? Eu já. Quis literalmente, se fosse possível, engolir algo que você tinha dito para o seu cônjuge, para os seus pais, para os seus filhos, para o seu patrão. Agora já falou, né? Despedido ou não despedido, eis a questão. O seu funcionário, para o seu colega de trabalho, para alguém num balcão, algo que você gostaria de não ter falado. A palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que antes de você ter cometido esta gafe, esta indiscrição, esta palavra impensada, Deus já sabia o que você ia fazer e o que você ia falar. Ele já conhecia aquilo inteiramente que você ia falar e a motivação pela qual você ia falar. É interessante, meus irmãos, que Tiago nos adverte que aquele que controla a sua língua já ganhou metade da guerra. Aquele que controla aquilo que é a comunicação já está no lucro, porque controlou uma das coisas mais difíceis da nossa vida, que é a maneira como nós nos comunicamos, nós tratamos
muitas vezes as pessoas mais queridas da nossa vida. Às vezes tratamos inclusive com cordialidade as pessoas de fora e com menor cordialidade as pessoas dentro da nossa igreja e dentro da nossa casa. E agora o salmista coloca uma hipérbole, ou uma totalidade, melhor dizendo: tu me cercas por trás e pela frente. E a parte de cima? Não se preocupe, pões a tua mão sobre mim. Meus irmãos, o salmista está tentando dizer para nós: não há nenhuma particularidade da nossa vida, do nosso ser, que Deus não esteja lá. Não há nenhum lugar no planeta Terra onde o Senhor Jesus Cristo não reclame soberania, onde Ele não diga: eu sei disso. Essa passagem aqui, meus irmãos, me lembra quando Bartolomeu foi chamado por André. André chama Bartolomeu e diga: venha, eu encontrei o Messias. Aí quando sabe que ele é de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pressupõe que não prestava. Mas quando ele chega, a declaração de Jesus: eis aí um judeu onde não há nenhum dolo. Isso aí é firmeza. E aí ele se espanta: Senhor, me conhece? E Jesus fala para ele: antes que André lhe chamasse lá debaixo da árvore onde você estava orando, onde você estava buscando o Deus de Israel, eu já lhe conhecia. Meus irmãos, essa noção de que Deus está em todo momento da nossa vida não é de maneira nenhuma uma noção aterrorizante. Como nós vamos ver daqui a alguns instantes, tem um efeito exatamente oposto. E é por isso que o salmista detalha isso para nós, porque vai trazer algo maravilhoso para a nossa vida. E aí ele termina no versículo 6: tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Porque nós estamos acostumados com a relação humana. Por mais que eu possa ligar a qualquer momento para alguém, por mais que eu possa falar agora com meus pais lá do outro lado do Brasil, ora, por mais que agora eu possa falar com o pastor Éder, que está lá no Japão, e eu posso abrir o Skype e falar com ele lá do outro lado do mundo, literalmente. Nosso Deus não depende de tecnologia, não depende de um instante onde eu ligo e desligo depois um dispositivo. Todo momento Ele está ao nosso lugar. Deus está presente em cada particularidade do nosso ser, inclusive as mais bonitas e as não tão bonitas assim. No versículo 7, meus irmãos, até o 16, o tom parece que muda um pouquinho. E agora, meus irmãos, o segundo fato dessa noite: a presença de Deus em cada momento do nosso viver. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão, me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Amados, eu decidi, por uma exposição rápida desse texto, mas vocês concordam comigo que dá para ficar uma semana, mata um galeto, traz uma picanha, vamos fazer aqui, vamos sentar juntos e a gente conversa sobre isso aqui uma semana inteira? Que texto maravilhoso, meus irmãos, em que o salmista começa com uma pergunta retórica, no versículo 7, porque a resposta é óbvia: para onde
poderia eu escapar do teu espírito? Em Gênesis capítulo 1, meus irmãos, quando a criação começa, o texto diz que o Espírito do Senhor pairava sobre toda a terra. A compreensão ali, meus irmãos, do texto, é que o Espírito estava chocando, preparando a terra para a criação. Aonde eu vou escapar de tal Espírito? Para onde eu vou me dirigir daquele que ocupa todo o universo? Para onde poderia fugir da tua presença? Muitas vezes, meus irmãos, nós temos esse desejo. Quando nós estamos lutando com algum pecado, não estamos aceitando alguma coisa na nossa vida, nós temos um desejo estranho, contraditório no nosso coração, de nos ausentarmos de Deus, de fazer a coisa do nosso jeito. Ora, a resposta para nosso desejo contraditório e confuso está no versículo 7. Não adianta. Por quê? Se eu subir aos céus, se eu for na sepultura, ele vai estar em um lugar ou outro. A ideia aqui, meus irmãos, no original é: se eu estiver na eternidade contigo, ou se eu estiver na eternidade sem o Senhor vai estar lá. O que contradiz a ideia de que Deus não esteja no inferno. Meus irmãos, não há nenhum lugar na história da criação, presente, passado ou futuro, aonde o nosso Deus não esteja. A grande diferença do inferno é que, apesar de que Deus está em qualquer lugar, a sua presença não será mais sentida. A sua bondade e a graça comum que mantém esse mundo para não entrar em caos não estarão mais presentes. Mesmo assim, ele diz: eu não conseguiria fugir de ti. E aí começa uma poesia linda aqui: se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, eu me mandar daqui, fazer algo até inimaginável, eu não fugirei de ti. Meu irmão, qualquer problema na nossa vida, a fuga nunca é a solução. Qualquer dificuldade na nossa vida, fugir não é a solução. Às vezes, quando eu vejo alguém colocar nas redes sociais: eu queria sumir daqui, mas o problema vai junto, a dificuldade vai junto. Eu queria desaparecer da face da terra, como se tal coisa fosse possível. Mas, na verdade, meus irmãos, a solução está em irmos à presença de Deus, com qualquer coisa que esteja nos afligindo. No versículo 11 e no 12, o salmista coloca agora, meus irmãos, numa situação absurda, e que a presença do nosso Deus também, para ela, isso não é nenhum impedimento. Mesmo que eu diga: as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Isso aqui, meus irmãos, é aquele sentimento que às vezes nós temos de que tudo nos abandonou. É aquele sentimento de que não há resposta, de que eu não consigo enxergar um palmo na frente do nariz por uma solução. E o salmista está dizendo para nós essa noite, meus irmãos: mesmo em essas circunstâncias, querido, o seu Deus não se ausentou, o seu Deus não sumiu. Eu fico pensando, meus irmãos, em Paulo e Silas lá naquela cadeia em Filipos. Talvez se fosse um de nós teríamos pensado: Senhor, eu vim aqui pregar o teu evangelho, no caso de Paulo, eu sou teu apóstolo, no caso de Silas, eu estou junto com o teu apóstolo, como é que isso acontece comigo? Ou o pastor José disso que nós acabamos de mencionar no nosso momento missionário, em todas aquelas semanas, naquela cadeia no Senegal. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Nós falamos semana passada, através do pastor Renato Vargas, sobre murmuração. A murmuração, na verdade, é uma treva, é uma falta de visão que eu trago à minha vida e que me impede de enxergar muitas vezes aquilo que Deus está falando na sua palavra, aquilo que Deus está mostrando através do seu Espírito como solução para a dificuldade da minha vida. Mas o salmista garante para você: nenhuma treva, nenhuma luta, nenhum beco sem saída, nenhum impedimento
é suficiente para impedir que Deus chegue até você. É uma mera impressão, como nós inclusive discutimos no nosso grupo de vida, que as nossas emoções nos trazem, mentindo para nós sobre a verdade da palavra de Deus. Versículo 13, meus irmãos, é algo que fala a todos nós, desde a nossa criação, da nossa concepção, melhor dizendo, mas também para nós que somos ou que vão ser pais, para a vida das nossas grávidas, porque no versículo 13 ele diz: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Minha irmã, sabe quando você estava grávida, você sentia o seu filho mexer pela primeira vez no seu ventre? Meu irmão, sabe quando a sua esposa lhe chamou para sentir a barriguinha dela mexendo pela primeira vez? Essa era a primeira vez que você percebia o seu filho, a não ser pelas mudanças de humor, as mudanças hormonais e outras cositas mais. Mas o seu Deus estava lá dentro, acompanhando desde a concepção. Há uma discussão teológica sem fim, se Deus cria cada alma humana no momento da concepção, ou se Deus já criou todas as almas. E alguém me marcou lá no Facebook nessa discussão, e eu falei: eu só sei que Deus me escolheu, que Deus me amou e eu não merecia. Eu não sei se Ele criou minha alma antes, depois, eu sei lá. Mas eu sei que quando eu estava lá no ventre da minha mãe, eu sou o filho mais velho, eu fui o primeiro a ocupar aquele ventre. Casa nova, ninguém nunca tinha estado lá. Desculpa vocês de segundo, terceiro e quarto filho, viu? Usou casa já ocupada. Eu fui o primeiro a ser visitado pelo Senhor no ventre da minha mãe. Porque isso que o texto diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meu irmão, isto é verdade. Se a criança concebida naquele ventre é perfeita, ou se não é. Há um tempo atrás eu vi esse versículo sendo compartilhado por aquele irmão que eu nunca acerto o nome dele, né? Que ele tem, apesar de ser americano, tem um nome europeu. Sabe, aquele da internet, que nasceu sem os braços, nasceu sem as pernas, apenas com algo que parece um pé no seu lado direito, o Nick, e vive pelo mundo inteiro pregando o evangelho, e vive pegando onda no Havaí com aquela outra irmã, que o tubarão comeu o braço dela, lembra? Mergulhando no Pacífico. E um vídeo dele dando testemunho, ele disse: eu te louvo porque me fizeste especial e admirável. E cá estamos nós, com todos os dedos das nossas mãos, praticamente perfeitos. Talvez com o joelho operado 2 vezes, um nervo ciático que, de vez em quando, só na base do Torcilax. Mas, queridos meus irmãos, o que está falando aqui é que o Deus que nos formou de maneira como Ele soberanamente planejou no ventre da nossa mãe, é o Deus que nos acompanhará durante toda a nossa vida e nos dará um corpo ressurreto e perfeito depois. Ele não vai fazer menor do que Ele já fez, Ele vai fazer melhor do que Ele já fez. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando esse secreto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. E tem gente que ainda discute a soberania de Deus, né? Olha o versículo 16. Cada fato, meus irmãos, o fato de que em 13 de abril de 2014 você estaria sentado aqui, ouvindo uma mensagem sobre o Salmo 139, já foi planejado por Deus quando Ele estava observando você sendo formado no ventre da sua mãe. 2 fatos: Deus está presente em cada particularidade do nosso ser, a presença de Deus em cada momento do nosso viver. O que isso comunica para nós? O que se ensina para nós? Primeira conclusão: a grandiosidade do nosso Deus o torna precioso para nós.
A grandiosidade do nosso Deus o torna precioso para nós. Versículo 17 e 18 diz: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Meus irmãos, como que os homens gastam tanto tempo tentando descobrir coisas tão maravilhosas? Os homens estão gastando milhões e milhões para tentar chegar agora a Marte e colocar lá uma colônia humana. Eu sabe lá Deus por quê? Mas quando nós olhamos para a grandiosidade do nosso Deus, nós somos atraídos para conhecê-lo. Querido, você vai prescrutar as profundezas de Deus toda a sua vida. Você nunca vai chegar ao fundo daquilo que é Deus. Deus é infindável, porém é cognitível. Uma palavra mais fácil, conhecível. Você pode conhecê-lo, mas você nunca o conhecerá plenamente. Nas palavras de outro pregador, nós vamos estar, meus irmãos, milhões e milhões e milhões de anos na eternidade. Nós vamos estar milhões e milhões de anos no céu. E tudo aquilo que nós tínhamos dúvidas, das doutrinas mais periféricas, que muitas vezes nós discutimos, vão estar todas respondidas. Mas nós vamos estar examinando e aprendendo sobre as profundezas de Deus e tentando ainda compreender o Evangelho. E vamos fazer isso por milhões e milhões e milhões de anos. Nós não temos condição de conhecer esse Deus totalmente, mas a grandiosidade dele o torna precioso para nós. Querido, essa noite, em primeiro lugar, eu quero desafiar você: conheça o seu Deus. A palavra de Deus nos fala diversas vezes sobre conhecer a Deus. O profeta no Antigo Testamento, Osés, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus, quando começa a oração sacerdotal em João 17, diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O apóstolo Pedro diz: acrescente à sua fé o conhecimento. Veja bem, meus irmãos, a fé verdadeira, ela não é apenas fechar o olhinho e ficar meio em transe, negócio meio meditação transcendental. Não, é cognitivo, é lógico. É aquela frase que diz: Jesus morreu para tirar os seus pecados, não a sua inteligência. Use, meu irmão, a sua capacidade cognitiva de raciocinar, coisa que os animais não têm, para conhecer Deus cada vez mais. De mergulhar nesse poço onde você pode colocar muito oxigênio nas costas. Você vai. E Ele vai lhe surpreender cada vez mais. Sabe por quê, meus irmãos? Mais importante do que começar bem, nós que somos uma igreja composta por gente tão jovem, mais importante é terminar bem. E só um jeito de que Deus não se torne algo entediante na sua vida é conhecê-lo cada vez mais. Pastor, Deus pode ser tedioso, entediante? Sim, se você não aprofundar o seu conhecimento nele. Você sabe por que, meus irmãos, muita gente corre atrás de novidades? Sabe por que muita gente corre atrás de novas visões, de novos ministérios, de coisas novas para a sua igreja? Porque a sua igreja está entediada com a palavra de Deus. Será que você já esteve assim? Um livro, eu tenho certeza absoluta que se eu pedir isso para você, então tá bom, se você está entediada, porque você já conhece completamente. Eu queria pedir, por favor, que você fizesse um compêndio do livro explicando tudo o que está aqui. E eu duvido que você conseguiria. Eu tenho 100% de certeza que você não conseguiria. Como você pode estar entediado com algo que você ainda não conhece plenamente? É como, meus irmãos, se nós entrássemos
em um palácio e este fosse o lobby do palácio, estes poucos metros quadrados, e nós ficássemos ali 1, e 2, 3, 4, 5 anos, e nós já conhecêssemos cada rachadura de cada pedaço, cada falha que há no piso, cada diferença dos tons das paredes, onde começa o carpete, onde chega o piso, nós soubéssemos onde está cada buraco não tampado, de aparelhos que foram colocados anteriormente, e assim por diante. E durante um tempo a gente se interessava, mas depois, é isso aí. E alguém cutucasse você no nome dizendo: peraí, entra por aquela porta ali, porque você ainda não arranhou nem a superfície. Você sabe por que, meus irmãos, os cristãos estão entediados? Porque eles não conhecem muitas vezes nem o hall de entrada do conhecimento de Deus. Não conhecemos às vezes nem as doutrinas básicas sobre Deus. Alguns acham porque decoraram, e às vezes nem isso, a ordem dos livros da Bíblia, ou uma meia dúzia de fatos, já conhecem aquilo que é a palavra de Deus e a sã doutrina. Mas, meus irmãos, a grandiosidade do nosso Deus o torna precioso para nós. Conheça a grandiosidade do teu Deus, e você vai ser atraído para Ele. Segunda conclusão essa noite: a grandiosidade do nosso Deus desenvolve em nós um senso elevado de justiça. Esta é uma porção do Salmo que muita gente geralmente não lê. Chega até o 18 e às vezes pula para o 23, mas está na palavra, e está porque faz parte do contexto, foi inspirado por Deus. No versículo 19 e 22, Davi diz: quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. É tão interessante, meus irmãos, que os salmos contêm diversos salmos imprecatórios. O que são salmos imprecatórios? Salmos onde o salmista canta pedindo que Deus castigue os ímpios, porque eles o têm perseguido, porque eles têm dificultado a sua vida, e assim por diante. Não é o que acontece nessa porção do Salmo 139. Perceba, meus irmãos, versículo 20: falam de ti com maldade, rebelam-se contra ti. 21: te odeiam, revoltam contra ti. Versículo 22: por isso tenho ódio, eles são meus inimigos. Veja bem, 4 vezes no versículo 19 a 22, na média, 1 por versículo, Davi mostra qual é o motivo de palavras tão duras no Salmo 139. Não é porque Davi foi perseguido no seu trabalho, não é porque fizeram bullying com ele na escola, não é porque o jogaram na prisão, não é porque não quiseram ouvir o Evangelho. Mas Davi olha, meus irmãos, para o mundo da sua época, e eu não acredito que ele estava falando só fora de Israel, mas até mesmo dentro. Ele diz: tudo que eles estão fazendo, Senhor, é contra ti. Quando eles mesmo que me persigam, em última análise, é contra ti. O que Davi faz, meus irmãos, é tirar o olho da pessoa e colocar o olho no Senhor. Tirar os olhos daquilo que está sendo feito contra ele e dizer: na verdade está sendo feito contra o Senhor. Lembra lá em Atos, no caminho para Damasco? Saulo cai do cavalo, literalmente, e a voz, que é Jesus, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meus irmãos, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e voltado aos céus. Era virtualmente impossível que Saulo perseguisse a pessoa de Jesus. Os teóricos, os pensadores acreditam que durante o ministério terreno de Jesus,
Saulo não estava presente na Judéia. Ele não conviveu. Ele estava provavelmente na sua cidade natural, em Tarso, na cidade natal, melhor dizendo. Pode ser. Mas o fato é que quando ele começa a perseguir a igreja, Jesus já não está mais fisicamente entre nós. Mas qual é a palavra de Jesus? Porque me persegues. Meus irmãos, há uma ligação entre nós e o Senhor, em que aquilo que é feito contra a igreja, na verdade é feito contra Ele. Aquilo que é feito contra a justiça, a qual a igreja deve ser um exemplo, na verdade é feito contra Ele. A grandiosidade do nosso Deus desenvolve em nós um senso elevado de justiça. Agora a grande pergunta é o seguinte: tenho eu sido instrumento de justiça no mundo de hoje, meus irmãos? Desde um simples copo de plástico que eu jogo na rua, ao invés de jogar no lixo onde ele deveria estar, até a minha forma de enxergar o meu envolvimento com a política. Será que você já votou para beneficiar alguém que iria lhe beneficiar com um cargo ou com alguma coisa assim, por favor? Qual é o nosso senso de justiça? Será que nós estamos dispostos a fazer aquilo que é certo porque é certo? E não às vezes fazer o que é certo porque vai nos beneficiar? A justiça social, ela não é a missão da igreja. A missão da igreja é o Evangelho. Ponto final. O grande erro da teologia da missão integral que está enchendo as igrejas, especialmente no Sudeste e no Sul, é que inverte a polaridade. E a igreja se torna, em grande parte, não todas, mas muitas, uma grande ONG, em que se dá-se a sopa, dá-se o pão, se fecha a pessoa, se sobrar dinheiro, recursos e tempo, a gente entra no Evangelho. Quando na verdade, meus irmãos, o Evangelho é a missão da igreja. Porém, nós também somos chamados para ajudar o desesperado, para alimentar o faminto, para vestir o que esteja nu. Não importa, nos engajarmos com o que quer que seja a necessidade humana. No texto, o salmista está colocando-se contra a injustiça, mas o resultado natural disso é responder à injustiça, responder ao erro, preencher a necessidade naquilo que está acontecendo. Nunca usar isso como uma falsa isca para atrair as pessoas para a igreja, de jeito nenhum, mas preenchermos aquilo que está ao nosso alcance. Sermos instrumentos da justiça, porque isso é algo que acontece quando nós chegamos também à grandiosidade do nosso Deus. Finalmente, a grandiosidade do nosso Deus o torna precioso para nós. A grandiosidade do nosso Deus desenvolve em nós um senso elevado de justiça. E em terceiro e último lugar, a grandiosidade do nosso Deus nos aponta a nossa necessidade pela justiça dele. Não apenas lá fora há injustiça, mas há em nós também. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Nosso Deus é um Deus tão grande que ao olharmos para Ele, essa grandiosidade nos aponta a nossa necessidade pela justiça dele, para a nossa necessidade de enxergarmos, meus irmãos, o nosso pecado, nossa limitação, o nosso erro e aquilo em nossa vida que precisa do toque da justiça do Senhor. Meus irmãos, Salmo 139 é uma prova de que eu não posso de maneira nenhuma ficar fiado em uma justiça, ficar descansado em uma justiça, ficar deitado em uma justiça que eu recebi lá na minha conversão. Ela é verdadeira. Se você está em Cristo, você é nova criatura, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5 nos afirma isso categoricamente, acabou. Porém, eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que hoje
você contemplou o pecado na sua vida? Não? Ok. Eu vou lhe dar o benefício da dúvida. Tenho certeza que esta semana você contemplou o pecado na sua vida. Nós precisamos, meus irmãos, diante do nosso pecado, contemplar a justiça dele. Diante do nosso erro, reconhecer a cobertura e o perdão que o sangue de Cristo traz sobre a nossa vida. Meu amado, a pior coisa que você pode fazer na sua vida espiritual é deitar-se sobre o pecado não confessado. O salmista começou lá no primeiro versículo pedindo que Deus o examinasse, o sondasse. Ora, o que você esperava que nós iríamos encontrar? É tão interessante, meus irmãos, que quando nós vamos receber alguém em casa, a igreja vai lá no dia do seu grupo familiar ou por alguma coisa, a gente arruma a casa, não é verdade? Você tem na sua casa aquele quarto da bagunça? Ou quando você está numa casa nova, alguém não conhece a sua casa, você mostra o seu quarto para aquele edredom novo, cortinas novas. Aí você vai mostrar o banheiro, que está mais cheiroso que filho de barbeiro, né? Aquela coisa assim. Você leva a visita no quarto da bagunça? Então quando você disse, na verdade, para a pessoa, entra, fique em casa, não era exatamente verdade, né? Olha, fique em casa, menos no quarto da bagunça. Quando o salmista começou o Salmo 139, meus irmãos, ele não estava colocando nenhuma restrição a Deus. O salmista falando é: Senhor, eu não quero saber se eu estou indo bem naquela área X ou Y. Senhor, eu não quero saber se eu tive vitória naquele problema que eu já venci. Deus, eu quero saber aonde eu não estou te honrando. Deus, eu quero que o Senhor me mostre aonde eu não estou vivendo a tua justiça. Aonde que eu estou hipocritamente apontando a injustiça do mundo, quando na verdade há injustiça na minha vida. E esta é a oração, queridos, que nós precisamos ter em nossos lábios todo dia. A minha oração não pode ser: Senhor, olha para a vida dessa pessoa, porque pelo menos eu não sou assim. Quem fez essa oração? O fariseu na história de Jesus. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado. E Jesus disse que aquele publicano sequer levantava os olhos e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Meus irmãos, o texto diz, Jesus diz, que o publicano voltou para casa justificado e o fariseu não. Querido, pouco benefício traz à nossa vida lustrar as nossas conquistas, até porque elas só estão lá como fruto da graça de Deus. Mas muito benefício você terá se você parar diante do Senhor, como o salmista no Salmo 139, e dizer: Senhor, eu reconheço o meu pecado, porque o Senhor tem me sondado e tem me mostrado o meu erro, mas dirige-me pelo caminho eterno. Essa é a última frase do texto. E é uma frase que, apesar de ser um clamor, para mim é uma garantia. Um coração quebrantado vai receber a resposta do Senhor de ser dirigido pelo caminho da retidão. Esse é o seu coração, querido? É um coração que chora diante do seu pecado. É um coração como o de Daniel, um homem que você não consegue encontrar nada de errado quando lê a história dele. Ele chorava pelos pecados do seu povo. Será que você já chora pelos seus pecados? Será que você chora pelas falhas da sua igreja? Será que você chora pelos pecados da sua igreja? Será que você chora pelos pecados do seu país?
esse é o coração ao qual Deus vai responder, guiando, dirigindo pelo caminho eterno. Vamos orar. Deus amado, não deixa nada oculto, não deixa nada escondido em nós, Deus. Não deixa nada sem ser colocado debaixo do holofote da Tua presença, do Teu Espírito. Revela, ó Deus, cada pedaço da nossa vida, cada pensamento vão, cada palavra vazia. Ó Deus, mostra-nos, ó Pai, e tira de nós a hipocrisia, a tentativa de ocultar do Senhor qualquer coisa. Ó Deus, quão fútil e vão é tal tentativa, quando na verdade nós estamos tentando esconder de nós mesmos, além de esconder das pessoas. Faz-nos transparentes não somente ao Senhor, diante de quem nós já somos, mas diante de nós, para que nós possamos contemplar, ó Deus, a Tua justiça sendo, ó Pai, vivida em nós a cada dia. Graça sobre graça, que traz esta justiça maravilhosa sobre a nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor está presente em cada momento, em todo lugar onde nós estivermos. Nesta semana, ó Deus, que inauguramos hoje, aonde nós estivermos, ó Deus, que venha à nossa mente a Tua palavra deste domingo, nós possamos olhar e dizer: Deus está comigo aqui ao meu lado. Em uma geração em que a frase Deus está comigo está sendo falada de maneira triunfalista, eu vou vencer, eu vou determinar, eu vou conquistar. Nosso coração essa noite deseja dizer: Deus está comigo, Ele vai me mostrar tudo que está errado comigo, eu vou viver a sua justiça, eu vou viver para a sua glória, eu vou conhecer cada pedaço de mim e vou me maravilhar diante da sua grandiosidade. Não há Deus como o Senhor, o nosso Deus. Que o pensamento da Tua grandiosidade, Deus, possa atrair o nosso coração a Ti a cada momento da nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.